nosso podcast Famílias Empresárias. Meu nome é Isabela, sou sucessora em uma família empresária, faço parte da segunda geração, trabalho no negócio da família e criei o Famílias Empresárias para a gente falar um pouco sobre as alegrias, os desafios do mundo das empresas familiares no Brasil. Hoje, nesse episódio, eu estou recebendo uma amiga muito querida que é a Flávia Stecker. A Flávia ela é produtora rural, influenciadora digital e empresária do ramo da beleza. Seja muito bem-vinda, Flávia. Oi, Isa, muito obrigada pelo convite, estou adorando estar aqui e sei que vai ter conversas muito boas aqui dentro. Coisa boa é poder te receber aqui, acho que ouvir, né, uma pessoa jovem, uma pessoa que é sucessora e que trabalha nesse mundo que eu também trabalho, que é o agronegócio. É uma alegria, tenho certeza que vai ser um episódio cheio de relatos interessantes. Então, vamos começar, né? Bora lá. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre esse aspecto, assim, de crescer dentro de uma família que empreende há muitos anos. Seu pai é o produtor rural, né, que começou os negócios. Como que foi para você crescer numa família que tem um negócio? E se você sempre quis trabalhar com seu pai ou não? Como que se deu esse momento de querer trabalhar com ele? Então, Isa, quando iniciou, na verdade, primeiro eu vou fazer um breve contexto, né? Claro. Lá em casa nós somos meu pai, minha mãe, eu e minhas duas irmãs, né? Igual você também tem duas irmãs, exatamente. E o meu pai, ele veio de uma família de produtores rurais, ele é agrônomo, né? Se formou em agronomia. A minha mãe também veio de uma família de produtores rurais, porém ela seguiu o ramo da beleza. E quando eu cresci dentro da minha família, eles sempre falaram para dar muito valor ao que vem do campo, então sempre ensinaram que é algo que é digno, né? E que realmente transformou a história deles, e por isso hoje eles são quem eles são. Porém, eles nunca incentivaram muito, assim, que a gente permanecesse no campo. Entendi. Exatamente por conta dessas questões, que sempre o produtor passa por muito problema, muito estresse. Então, eles sempre falaram pra gente ter amor ao campo, sempre incentivaram, né, esse sentimento, porém eles nunca incentivaram a gente continuar nele, né? Muita então, luta, foi muita uma surpresa. dificuldade. Isso. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, né, meu Deus, lá na época do vestibular, eu não sabia direito o que eu queria, né? Eu sou a mais nova das três. Das três, igual a mim. E aí, eu assim, bom, o que eu vou fazer? E aí, eu prestei fisioterapia e prestei agronomia também, né? E passei em ambas, aí chegou na hora assim, bom, o que eu vou fazer, né? E aí eu assim, eu vou tentar agronomia. O máximo que vai acontecer é eu não gostar. Porém, eu tinha ali a propriedade, eu poderia trabalhar juntamente com meu pai, ou poderia trabalhar em outra atividade dentro, né, da agronomia. Então, fui por esse caminho e deu certo. No fim, eu adorei, né? Eu sempre gostei muito dessa área também, mas eu não sabia se eu iria me identificar. Então, desde que eu me formei, eu saí da faculdade, já com o intuito de começar a trabalhar com meu pai. E então, desde 2018, eu tô com ele. Assim que eu me formei, já estou com ele. Que legal. E como que, né, você já falou um pouquinho sobre essa escolha que acabou a agronomia te escolhendo, de certa forma, né, esse estímulo familiar também. Como que foi, como que tem sido, né, essa experiência de trabalhar com o seu pai? Muitos que nos ouvem podem viver essa realidade, né? Eu trabalho com meu pai, também posso falar um pouco, mas tem conflito de geração? Não tem? Ele te escuta, não te escuta? Você consegue colocar suas ideias? Vocês conseguem criar uma forma de trabalhar juntos, né? Sentem que tem uma transparência no diálogo? Como que funciona essa questão? Então, Isa, a nossa relação ela foi construída, tá? Porque quando eu saí da faculdade e fui trabalhar com meu pai, a primeira coisa que ele me disse, Flávia, você fez 5 anos de agronomia. Você é agrônoma, mas agora você vai passar por outra faculdade, que é a faculdade da vivência no campo. Olha só, que legal. E, de fato, todos os anos eu aprendo coisas novas. E quando eu acho que eu sei de alguma coisa, eu vejo que eu ainda sei muito pouco. Né? Então, é um aprendizado constante. Então, o primeiro momento, eu tive que compreender que eu não sabia. Saber, né? Que não sabe. Exato. E ter a humildade de reconhecer isso, né? Então, mas, com certeza, eu também tinha muitos conhecimentos que eu já tinha adquirido, né? Então, consegui conciliar tudo isso, mas também com a visão de quem já está naquele ramo há sei lá quantos anos. Acho que meu pai planta desde que ele tem uns
Bom, ele começou quando ele era criança, né? Ele já ajudava o pai dele, que também plantava arroz. Mas acho que ele começou a trabalhar próprio também depois que ele se formou. Provavelmente ele devia ter uns 24 anos de idade. Então é muito tempo, né? Hoje ele tem 62. E eu tive que ter essa humildade de realmente reconhecer. No começo foi difícil. Sim. Né? Primeiro porque eu era filha e ele era meu pai. A gente nunca tinha tido uma relação de trabalho. Exato, nunca tinha tido isso. Então a gente teve que aprender, eu também e ele também, né? Que dentro de casa, porque eu morava com eles, dentro de casa eu era a Flávia filha. Mas dentro da propriedade eu era a Flávia que estava ali trabalhando com ele, né? Então foi um processo, assim. No início foi difícil e tudo mais. Claro. Mas depois, assim, hoje a gente tem uma relação maravilhosa, assim. Ele é uma das pessoas que eu mais confio nessa vida. E toda decisão que eu quero tomar, eu sempre converso com ele, peço o aval dele, né? Porque realmente eu percebo quanto conhecimento ele tem. E eu acho que isso só tem a somar, né? Quando as duas pessoas querem somar o conhecimento para tomar uma decisão. Tem 2 pontos legais que eu achei que você tocou, assim, um deles, essa questão dos papéis, né? Quando a gente trabalha em família, a gente tem os papéis, eu tenho falado isso nos outros episódios também, que é sobre o papel de filha, o papel de profissional ali, de agrônoma. E depois tem mais um terceiro papel, que é o papel patrimonial também, que futuramente, né, tu vai ter esse chapéu também, né, de sucessora patrimonial. Mas quando a gente tem clareza nesses papéis e transparência, fica mais fácil da gente separar as coisas. Não é fácil, eu acho que tu vive isso, eu vivo isso também, não é fácil. Mas é importante saber que são papéis diferentes, né? E acho que o segundo ponto que eu queria trazer é justamente essa liberdade que você tem com o seu pai, essa abertura que ele dá para vocês falarem de sucessão de uma maneira tranquila, porque eu sei que é um assunto delicado. O que eu percebo é que esse sentimento que eu cultivei dentro de mim, né, com o mundo da agricultura, com o trabalhar com meu pai, eu consigo até transparecer também, e estou incentivando as minhas irmãs também a estarem com aquele sentimento de querer voltar o olhar à propriedade, ao campo, né? Então isso tem sido muito bacana. Mas a gente sabe que esse processo ele é um pouco, como que eu posso dizer? Delicado mesmo, né? Delicado, e não é como se... Bom, como eu falei, a gente aprende todos os anos. Sim. Então, não é como se... agora a Flávia está pronta. Não. Agora é um processo. A Flávia... Exato. É tipo, ok, agora a Flávia, né, já criou uma casca ali, já sabe lidar com as situações. Então, porque ninguém nunca está 100% pronto, né? A gente está pronto durante o processo. E algo que eu vejo, assim, que você trouxe, que eu me identifiquei, é a gente admira ainda mais esse pai, né? Esse pai, esse fundador, quando a gente começa a trabalhar com eles, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso também, de muitas vezes ter essa discordância de opinião, esse conflito de geração, mas quando a gente coloca esse comportamento, né? Essa virtude da humildade, do respeito, da gratidão, do afeto, eu me vinculei muito mais com meu pai. Quando eu comecei a trabalhar com ele, assim, eu vejo isso na tua fala também, esse amor, essa admiração, esse respeito por essa pessoa que enfrentou tantas lutas para chegar onde chegou. Eu acho que isso que é o bonito da empresa familiar, a gente conseguir reconhecer que houve muita luta e muito esforço para se chegar onde chegou. E você falou um pouquinho das suas irmãs, assim, eu queria entender um pouco mais isso, assim, como funciona? Tá. Vocês trabalham juntas? Tá só você na propriedade? Como é que é isso? Não, então, em tempo integral sou eu, né? Mas o que eu tenho percebido é um movimento entre elas exatamente para querer voltar, né? Yasmin, eu tenho 2 irmãs, né? A Bárbara mais velha, a Yasmin do meio e eu, Flávia, a mais jovem, né? A Bárbara, no momento, ela tá se dedicando bastante a lavrar a empresa junto com a minha mãe, também aos filhos. E ela está com planos também de ir para a fazenda. Então, ela já conversou com a gente, de ano que vem ela vai começar ali na fazenda. E aí, a Yasmin, ela também está conosco meio período, também na propriedade. Então, ela tem aprendido ali com meu pai. E é o que eu trago muito para elas, assim, aproveitem esse momento, aproveitem para aprender com ele, porque tem muita coisa para nos ensinar e também para se vincular. Porque eu até conversei isso com meu pai, que quando eu era bem pequenininha, assim, que eu ficava mais em casa, ele não ficava tanto em casa. Porque ele, na verdade, hoje ele não é mais o
o peão, né? Que a gente fala, a pessoa que opera as máquinas. Dia a dia ali. Isso. Então, antes ele era. Então, ele tava ali todos os dias, saía às 5 da manhã de casa, chegava às 6 horas da tarde em casa. Quando chegava, tava cansado, não queria, né? Ficava com as filhas, mas não queria, assim, brincar, conversar. Sim. Então, eu comecei a me vincular e conhecer o meu pai como pessoa muito mais... Nessa realidade do trabalho. Nessa realidade, exatamente. Que interessante, então, né? eu falei isso até pra elas, assim, olha... É uma oportunidade de se vincular com o pai da gente. É uma oportunidade, exatamente. Porque com a nossa mãe sempre foi muito... uma relação mais íntima, assim, né? Sim. Geralmente a relação com a mãe já é um pouco mais íntima, né? É verdade, é verdade. Mas na nossa realidade, depois, quando eu comecei a ter esse vínculo também com meu pai e conversar com ele todos os dias, e além de ser o meu pai, se tornar um grande amigo, né? Então foi muito especial, realmente. Mas dentro do âmbito familiar e profissional, tem sido uma experiência muito enriquecedora, assim, o quanto a gente consegue perceber que aquilo que ele construiu com tanto carinho, com tanto afeto e com tanta dedicação, a gente pode levar adiante. Né? E progredir ainda mais. Então, essa é a nossa intenção hoje. Nossa missão, levar isso adiante, né? Isso é um ponto legal. As famílias, as empresas familiares, elas têm uma característica que as difere das demais empresas, que é justamente essa visão de longo prazo. Justamente porque a gente está olhando, o pai da gente está olhando para o filho, e a gente daqui a pouco está olhando para os nossos filhos. Então, assim, as decisões que a gente faz nas empresas familiares são decisões muito bem pensadas, porque a gente sabe que da gente depende uma outra geração que está chegando. E acho que é por isso que elas têm essa realidade de ser tão longevas. Claro que existe uma taxa de mortalidade muito alta nas empresas familiares, mas existem empresas familiares muito longevas no mundo, por ter essa visão de longo prazo. E aí, dentro disso, assim, queria ouvir de ti se já teve algum momento de conflito entre você e o seu pai, ou você e suas irmãs, nesse universo de empresa familiar, se vocês discordam, se é tudo tranquilo nas decisões, como que vocês fazem para que esses conflitos sejam resolvidos em nome dessa visão de longo prazo? Conflitos, assim, a gente passa, mas não entre nós, né? No caso, seriam problemas decisões que a gente... empresa mesmo. Isso, problemas, decisões que a gente tem que tomar, né? Então, a nossa relação por si só é muito tranquila, mas quando vamos resolver alguma situação, às vezes, mais delicada, assim, a gente tem que pensar muito... de forma estratégica mesmo, né? Então, às vezes, não parar para pensar tanto no emocional e sim no racional, né? Mas é basicamente isso. Mas em relação a... Vocês sentem que conseguem separar tranquilamente esse aspecto emocional, assim, no dia a dia? Bem tranquilo. Que legal. Bem tranquilo. Até o momento não tivemos nenhum problema, assim, que não fosse dessa forma. E acho que isso tem muito a ver também com esses valores da família empresária, né? O valor da harmonia, da união, do afeto, do respeito. Quando isso já é muito cultivado dentro da família, é mais fácil a gente levar isso, né, pro ambiente profissional, né? Então, acho que conseguir exercitar isso na prática é mais fácil quando a gente já carrega isso desde pequena, né? Acredito que é o bem comum, né? Então, a gente quer preservar aquilo ali. Então, acaba sendo mais... Não mais fácil, mas... talvez mais coerente entre todos. Sim. Pensar naquele bem comum. Porque já tem esse valor compartilhado. Isso. Né? Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é muito legal, né? Que é o aspecto do protagonismo feminino no agronegócio, né? Se é mulher, se é sucessora dentro do agro. É ainda um ambiente que a gente sabe, historicamente, né? Mais ocupado por homens. E você, então, tem aí suas irmãs, você, né? E é o seu pai, né, tem as 3 filhas que estão trabalhando com ele. Como que é para você exercer esse papel, né, de sucessora, mulher dentro desse segmento? E o que você tem aprendido aí nessa sua trajetória, que eu sei que hoje em dia tem cada vez mais mulheres ocupando posições no campo, né? Então, Isa, quando eu comecei, eu realmente percebi isso, né, que... Quando eu fiz a faculdade, metade ali da turma era mulheres, outra metade eram homens, tudo certo. Sim, né? Sim. E aí, quando eu vim pra cá e comecei a trabalhar junto com meu pai, e aí eu ia nas reuniões e geralmente tinha uma mulher e eu, e às vezes não tinha nenhuma, assim, então eu fiquei pensando, ok... Sou minoria aqui, o que eu vou fazer com isso, né? E comecei a trabalhar muito a minha insegurança,
porque às vezes a gente se sente um pouco intimidada no ambiente onde tem somente homens. Mas por questões naturais mesmo. Não necessariamente porque alguém te intimidou. Não desrespeito, né? Não é isso. Não, é que realmente, tipo, ok, sou a única pessoa diferente aqui dentro. E eu fui trabalhando muito essa minha insegurança porque eu percebi que eu precisaria trabalhar ela para poder prosperar no ambiente onde eu trabalho, né? Natural. Com certeza. Hoje, lá na nossa propriedade, todos os nossos colaboradores são homens, a maioria dos vendedores são homens. Realmente precisei compreender isso um pouco mais dentro de mim, assim, né? Sim. E eu percebi que esse movimento de trazer mais segurança também faz com que outras mulheres se reconheçam e se inspirem muitas vezes, né? Então tem sido um movimento muito bacana, assim, porque eu consigo mostrar que o campo tem espaço para as mulheres, tem espaço inclusive para ser feminina, e eu posso fazer com que uma coisa não anule a outra. E esse olhar feminino dentro do campo é muito interessante porque nós pensamos, são naturezas diferentes, né? Então também nós pensamos diferente. E quando a gente consegue, às vezes, trabalhar com uma organização diferente, com palavras diferentes, com visões diferentes, a gente tem muito a agregar. É verdade, né? É verdade. Entre ambos os mundos. Então tem sido bem bacana isso. Que interessante você falar assim, nesse aspecto das naturezas serem diferentes. Eu acho que isso para mim fez muita diferença, assim, aprender sobre isso e reconhecer isso e não querer mudar essa minha natureza para me adequar a um ambiente que já que tem mais homens, então vou mexer nisso, né? Não é o caminho. E um outro aspecto também que eu queria ouvir de ti, assim, é o que tu dirias, assim, né, para outras filhas, outras netas de produtores que estão nesse processo, né, de chegar, às vezes, numa fazenda, de assumir um espaço, de começar um trabalho, assim, qual é a recomendação que você daria para essas meninas, né, que estão iniciando aí nessa trajetória? Eu penso que trabalhar muito o autoconhecimento mesmo. Muitas vezes o grande obstáculo está na nossa cabeça mesmo, né? Então, parar e perceber o que muitas vezes nos trava e de que forma que a gente pode lutar contra isso, né? Então, eu penso que esse autoconhecimento tá no top 1, assim, de coisas para se mudar a partir do momento que tu precisa melhorar em algum aspecto, né? E não somente no campo, mas em qualquer outro trabalho que você vá ocupar, né? Porque eu percebo que muitas vezes é isso. Muitas vezes a pessoa só tá insegura, ela só tá tentando se conhecer, entendes? E a partir do momento em que tu percebe quem tu és, o que tu quer fazer, de que forma tu realmente pensa, né? E não o que os outros pensam, isso muda tudo. E faz com que a gente consiga prosperar e tomar decisões melhores e caminhos melhores. Eu penso que isso é o fundamental, assim, para conseguir seguir em frente. Agora, antes da gente falar da tua iniciativa empreendedora, né? Que eu sei que a Flávia começou uma empresa nova dentro dos negócios. Queria falar um pouquinho de uma outra carreira que tu tens, né? Que é a tua carreira de influenciadora digital, né? A Flávia, ela é influenciadora digital, produtora rural. Tem uma base muito grande de seguidores, né? No Instagram e em outras redes também, né, Flávia? E queria ouvir um pouco de ti, assim, como é que foi isso? Se foi uma carreira que surgiu de uma maneira espontânea, se foi algo que você conversou a respeito com a sua família, né? Porque você mostra ali o dia a dia do campo. Como é que funciona essa história? Conta um pouquinho pra gente. Isa, foi natural. Quando eu comecei a mostrar, eu lembro até que foi na época da pandemia, se eu não me engano, ali. E aí começou a surgir muito esse movimento ali das pessoas compartilharem, né? Sim, seu dia a dia, sua rotina. Isso. Até por conta do próprio surgimento ali de TikTok, dos Reels e tudo mais. E a gente foi percebendo esse movimento, eu fui compartilhando e eu vi que muitas pessoas também começaram a se identificar com aquele mundo. E eu conheci também, através dessas redes, um mundo também de várias outras meninas que também passavam por coisas parecidas que eu. E até nesse momento foi bem interessante, porque eu falei muito de insegurança, né? Agora. Sim. E nesse momento, eu tava super insegura, assim, comigo mesma. Tô falando assim, como se, né? Uau, tô aqui com super escudo, sou super segura. Não, teve toda uma trajetória. E nesse momento, eu comecei a perceber tantas outras meninas que passavam por coisas parecidas que nem eu, assim, né? Então, foi muito interessante. E ali foi como se eu
percebesse que existia uma comunidade de mulheres que também passavam pelas mesmas coisas, mas mesmo assim não se anulavam, né? E buscavam se sentir mais seguras exatamente para conseguir prosperar e dar o melhor delas dentro daquele ambiente. E aí foi onde eu também comecei a buscar bastante, assim, esse meu autoconhecimento. E também comecei a compartilhar as minhas vivências dentro das redes sociais, né? Sim. Hoje eu já trabalhei com diversas marcas, né? Isso, além de ser um hobby, de mostrar a nossa vivência no campo, se tornou também uma profissão, né? Hoje eu trabalho também com isso. Inclusive, né, também com a Sugês. E foi muito bacana, assim, muito especial. Hoje eu tô com 85 mil seguidores, né? Então, bastante. Legal. Sim, olha só. muito legal. É muita gente, Flávia. Então é bem interessante, assim. Principalmente eu recebo muitas mensagens, às vezes, de meninas. Nossa, que legal, adorei ver teu perfil. Tô me identificando, gostei muito dessa trajetória. É muito legal tua. o Instagram da Flávia, gente. É muito divertido, eu Sigam adoro lá, acompanhar. Flávia Steckert, sigam lá. Mas foi super natural. Hoje, claro, né? A gente tem que trabalhar muito com estratégia. Então, tudo que a gente posta lá, a gente também tem que... Sim, virou um negócio, Virou né, um Flávia? negócio, exatamente. Profissionalizado, né? Exatamente. Então, ao mesmo tempo que eu busco trazer essa minha leveza, tanto na forma de falar sobre as culturas e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente também pensa em estrategicamente, né? Exatamente porque é um negócio, né? Então... Que legal. Estamos aí. Eu acho que é um exemplo, né, gente, de como que a segunda geração pode empreender dentro do negócio da família, que é uma grande dificuldade de filhos, né, de fundadores icônicos aí, criativos, é essa, né? Como é que eu vou fazer o que meu pai fez? Como é que eu vou fazer o que a minha mãe fez? Nossa, mas ele foi muito criativo, ela foi muito criativa, ela teve ideias muito legais. E a segunda geração, às vezes, se vê um pouco, né, oprimida aí por não ter tido as mesmas ideias que a primeira geração teve. Mas não é esse o papel da segunda geração, né? A segunda geração tem outras responsabilidades, inclusive empreender dentro do próprio negócio, criando carreiras que não existiam, né? A carreira de influenciadora digital não existia quando teu pai começou, né? Então você tem uma profissão que não existia, né? E aí dentro disso tem mais uma veia empreendedora aí da Flávia, que é no ramo da beleza, que vem um pouco da sua mãe, né? E depois você pode contar um pouquinho da trajetória da tua mãe, que é a Lavrar Beauty, né? Isso. Que a gente queria entender um pouquinho, apresenta um pouco pra gente como é que funcionou essa história da Lavrar Beauty. A Lavrar Beauty é uma marca criada entre eu e minhas irmãs, né? Surgiu com o intuito de unir o mundo da agricultura com o mundo da beleza, exatamente porque é o universo em que nós estamos, né? Lá em casa somos em 3 mulheres, né? Super vaidosas. A nossa mãe, ela trabalha com beleza, ela é cabeleireira. E o nosso pai é agricultor. Então, nós 3, a gente sempre teve um pezinho aqui e um pezinho lá. Que né? legal isso. Isso. E aí, a ideia surgiu da minha irmã mais velha, Bárbara, que ela tinha a intenção, assim, de unir esses mundos. Ela tinha sonhado e achou muito interessante. Perguntou o que a gente achava. Então, começamos, né? Inicialmente era eu e a Bárbara. Hoje é eu, a Bárbara e a Yasmin. Então, as 3 hoje são sócias. 3 irmãs sócias. Isso. Então, tem mais uma empresa familiar dentro da empresa familiar. Exato. Inclusive, Isa, já vou dar agora. Tá bom? Vamos ver o que temos aí de novidade. Temos presente da Lavrar pra Isa. Que lindo! Obrigada. E o que é a intenção, né? Vai abrindo que eu vou falando um pouquinho da marca. Vai me contando. E o que é a intenção, né? Como nós somos produtores de arroz, meu pai é produtor de arroz, meu avô era produtor de arroz, a nossa intenção em iniciar a marca... Olha que lindo. Que linda a caixa, adorei. A nossa intenção em iniciar a marca é fazer cosméticos com arroz, né? Olha só. Gente, eu ganhei um sérum facial com niacinamida e uma espuma facial de higienização. Isso. Olha que marca linda. Lindo, né? Essa aí é a versão mini da espuminha. Ai, ficou muito Obrigada lindo. pelo presente, eu amei. Mas amar, depois vai usar e me falar tudo se gostou. Mas é lindo. Muito legal. E aí nossa identidade visual também é toda com arroz. Os nossos cosméticos são todos com arroz. Porque é um grão realmente que, além de ser o grão que nós produzimos para consumo, né?
ele também é um grão que ele é muito utilizado no mundo da beleza em alguns países. É mesmo? Exato. Então, por exemplo, Coreia, Japão, China, exatamente por causa dessa cultura deles, né? Muito os forte com asiáticos arroz. consomem muito arroz. Exatamente. Então, a gente se inspirou também nisso e a gente quis trazer essas propriedades também para dentro dos nossos cosméticos, porque a gente percebe que ele é um grão, apesar de muito rico, ele é pouco explorado aqui dentro. Sim, verdade. Então, a gente quis trazer esse DNA do agro dentro de uma marca de cosméticos que possa contar a nossa história, né? Então, a gente sempre fala que é como se fosse honrar as nossas raízes, né? Junto com a marca. Então, é bem interessante, bem especial, assim. Muito especial. E é um caso de empreendedorismo dentro do negócio da família, você e suas irmãs. E como que é, assim, equilibrar esses dois mundos, né? O mundo da fazenda, 3 mundos, vai, a fazenda, né? A influência digital e também a Lavra Beauty. Como é que tem sido isso pra você? É difícil isso, eu não vou falar que é fácil, não. Mas a gente vai, como é que é? Se equilibrando. Se equilibrando, fazendo pirueta, vai dando certo, né? O importante é realmente conseguir ir pra frente. Tem diversos momentos onde isso, pra mim, Flávia, né? Pra mim, Flávia, é um pouquinho mais dificultoso exatamente por conta do nosso calendário agrícola, né? Então, por exemplo, agora a gente tá no momento onde a gente tá plantando arroz, a gente está fazendo os manejos de adubação, a gente está fazendo os manejos de herbicida, de inseticida. Então, tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes, fica um pouquinho mais complicado. Mas, no geral, é bem tranquilo, assim. Algo que a gente consegue conciliar muito. E eu queria te ouvir também, Flávia, já pra gente se encaminhar, assim, pro nosso fechamento, né? Sobre esse aspecto dos valores familiares, né? Você falou muito da humildade, do afeto, do respeito, né? Queria... entender contigo, assim, se você tivesse que descrever numa palavra, né, o valor que mais une a sua família empresária, qual que seria esse valor? Aí agora... Pode ser mais de um também, pode ser um relato, assim. Os nossos valores ali, um dos grandes valores é a palavra família mesmo, exatamente esse elo que nos une, respeito, amor. Acho que tem a ver com essa harmonia, né, que vocês têm entre vocês, né? Vocês estão tão e bem. eu penso que também ser destemido, né? Não ter medo de errar. Legal. Eu penso que isso é muito importante, assim, dentro da influência digital, isso não dentro é em toda da a família que a gente vê, tá? Isso. Esse valor de não ter medo do erro, assim. Acho que isso é muito legal. Eu vi uma frase ontem que falava que falhar é o luxo de quem tenta. Entende? Então, eu nunca vou acertar 100% das vezes. Isso. Mas eu também só vou acertar se eu tentar, né? Exatamente. Então, falhar acontece no meio do caminho. Então, a gente só tem que ter sempre também essa humildade de reconhecer quando falhou e perceber de que forma a gente pode melhorar isso, né? Que legal. Interessante essa frase. E pra gente encerrar, assim, né? O que o campo te ensinou sobre legado, né, sobre continuidade e sobre beleza, assim, no sentido mais amplo da palavra. Isa, eu até tava pensando, enquanto tu tava falando, aí eu também tava pensando numa reflexão que eu tava fazendo ontem, que até gravei um vídeo, mas não postei ainda, né? Que, bom, tu sabe que eu trabalho com arroz, então eu vou falar do arroz, que é a nossa cultura, né? O arroz, ele tem uma particularidade. Tu sabes que o arroz, ele trabalha tanto em solo seco quanto em solo irrigado. Irrigado, sim. Né? Eu já vou chegar lá, vocês já vão entender. Vamos junto. Tu pode produzir das duas formas, tá? A forma do irrigado, ela é muito mais trabalhosa. Ela é muito mais difícil. É um ambiente muito mais hostil, né? Exatamente. Então, por que a gente trabalha no ambiente irrigado ao invés do ambiente sequeiro? O arroz, quando ele tá no ambiente sequeiro, ele produz 2, 3 toneladas. Quando ele está em ambiente irrigado, ele produz 10, 12 toneladas. Tá? Ele produz muito mais. Porém, quando ele está no ambiente sequeiro, para ele tá tudo bem. Ele está lá funcionando igual uma planta normal, capturando oxigênio das raízes, levando para suas folhas. Mas quando ele entra no ambiente irrigado, ele passa por um estresse muito grande. Tá. Muito grande. Porque ele não consegue mais capturar oxigênio dali. Então, ele tem que mudar as estruturas internas dele para conseguir criar uma estrutura que se chama erênquima. E aí, ele captura oxigênio da atmosfera para levar até as raízes. Graças a esse erênquima, ele consegue ter esse pulo aí na produtividade. Tá. Só que, quando ele faz isso,
ele tem esse pulo da produtividade, mas ele passou por um estresse muito grande. Então, o que a gente tem que perceber com tudo isso? Que graças a esse estresse de ir atrás, de resolver as coisas, de buscar o nosso melhor dentro daquilo, eu consigo produzir e prosperar muito mais, né? Então, eu digo que a natureza, ao mesmo tempo que ela tá lá simplesmente vivendo a vida dela, ela nos ensina muito, né? Muito. Ela mostra que a partir do momento onde eu me submeto a coisas grandiosas, eu também consigo me prosperar resultados muito mais, grandiosos. né? Exatamente, eu consigo resultados grandiosos. Então é muito interessante quando a gente enxerga dessa maneira. E hoje o que eu gostaria de dizer, né, referente a tudo isso, é que a gente pode prosperar se a gente conseguir realmente ir atrás dos nossos sonhos e não ter medo de fazer isso, né? Então trabalhar muito isso internamente para conseguir ir atrás de tudo aquilo. E parece que às vezes eu não tô falando aqui de agricultura, mas eu tô falando de agricultura sim, porque tem que ter muita coragem para trabalhar com isso. Verdade. Né? Então, Que lindo, basicamente Flávia. seja isso. Não sei se deu para compreender muito bem, mas essa é a mensagem. Eu compreendi muito bem, acho que é uma analogia muito clara, né, em como que as lutas são o que temperam a gente. Exato. Né? São o que nos fortalecem para que a gente saia de uma maneira mais evoluída, né, mais madura. E essa analogia é muito legal, essa analogia da planta, né? Num ambiente fácil, os resultados são ok, fáceis. Um ambiente hostil, difícil, que a gente precisa fazer esforço para prosperar, os resultados são, você Muito falou aí, maiores. 3, 4 vezes maiores, né? Exato. Então é uma lei universal. Quando a gente faz o esforço, quando a gente faz a nossa parte, o resultado não tem como ser diferente. Mas a luta tá ali. A luta acontece. A luta tá ali, tem que acontecer, né? senão não vai dar certo. Tem que acontecer, porque se for fácil demais, tem alguma coisa errada, né? Que legal. O que mais, Flávia? Mais algum ponto que você queria me contar? Sim, então... É bem interessante também que eu tava falando da Rosa até agora, né? E aí ontem eu tava conversando com o pessoal da Copagro. A gente é... Aqui em Bituba, Sim. tem a Copagro, que é a Cooperativa Agropecuária de Tubarão, né? E nós somos associados. A gente manda o nosso arroz que a gente colhe pra lá. Pra lá. E aí ontem eu tava conversando com ele, assim, gente, eu queria dar um presente pra Isa, da CG, eu vou participar daquele podcast dela, de famílias empresárias. E aí eles falaram, não, calma aí, Flávia, já vamos resolver isso pra ti. Então, gente, eu não trouxe um presente, eu trouxe, assim, muitas que coisa coisas. boa! Então vamos eu ver. espero que você goste de arroz, porque tá até pesado isso aqui. Então vamos ver o que a gente ganhou aqui, Muitos pessoal. arroz. Muito arroz da Copagro. Olha só. Isso. Deixa eu Que é o colocar meu aqui. arroz. Que é o arroz da Flávia. Que é o meu arroz. Que pode ter sido meu, né? Produzido pela Flávia. Olha só. Arroz branco. Arroz. Que arroz é esse aqui? Deixa eu ver. Arroz integral. Arroz arbóreo. Todos mais grãos aqui, Isa. diferentes, Flávia. Tem Me mais conta. aqui, Isa. Tem mais arroz? Todos diferentes. Todos esses, eu nem sabia que tinha tantos grãos de arroz assim diferentes, gente. Tudo da Vamos ver. Copagro, tá? Que daí essa aí é outra marca dentro da Copagro. Dentro da Copagro. Tá, Olha só. mais uma marca. A Isa não vai comprar. Mais um arbóreo e mais um arroz longo tipo 1. Obrigada pelo presente. Muitos arroz. Eu adorei. Eu vou fazer muito arroz. Eu como arroz Isso. todo dia mesmo. Ai, que bom. Depois vai lá, lembra da gente. E o mais legal é saber, né, que isso aqui é produzido com muito esforço, com muita dedicação, que tem muitas famílias que trabalham nesse segmento, né? Isso. E que você faz parte disso, né, dessa realidade do campo, que é uma realidade que o Brasil precisa conhecer mais. Eu sou Isso. entusiasta do campo, então eu gosto muito de falar desse assunto. Ai, que bom, Isa. E de vários produtores também daqui da região, né? Muito importante ressaltar isso. Bem legal. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, foi muito bom. E até a próxima, pessoal.